falar sobre a Reforma Protestante é algo muito especial. Então, hoje temos o privilégio de poder analisar esse kit aqui da BV Books, composto por 8 itens. Isso mesmo, 8 itens. Este kit aqui está disponível, você pode dar uma olhada lá no Instagram da BV Books. Chegamos agora, tapete vermelho para a Bíblia de Spurgeon. Que obra bem acabada. A capinha aqui, ó, atrás vem a foto do Sr. Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon nasceu em 19 de junho de 1834, 10 dias após a morte do grande William Carey. Spurgeon sempre foi um enigma intelectualmente. Ele poderia parecer desaprendido quando, na realidade, tinha um grande intelecto. Como muitos jovens de sua época, lutou sobre seu relacionamento com Deus por vários anos. Depois de algum tempo, procurando e fugindo alternadamente, o Deus que já havia começado com um garoto de 16 anos, levou Charles a um encontro que ele nunca esqueceu. Podemos dizer que possuímos uma joia rara, uma obra-prima, uma Bíblia diferente das que usualmente possuímos. Nesta Bíblia, em trabalho conjunto com a Lifeway e a BH Bíblia, você encontrará todos ou quase todos os estudos que Spurgeon desenvolveu na trajetória de sua vida pastoral. Cláudio Rodrigues, BV Books. Contém na Bíblia biografia, últimos sermões, citações do Spurgeon, ilustrações, esboços e fotos dos últimos sermões, prefácio, notas de estudo, expositivo e aplicação pessoal, projeto de identificação de cor nas palavras de Deus, Jesus e do Espírito Santo. A Bíblia King James, BKJ de 1611, de estudo Spurgeon, inclui notas de estudos expositivas, elaboradas a partir dos sermões que Charles Haddon Spurgeon pregava durante seu ministério. Estas notas fornecem um ponto útil de entrada para os sermões de Spurgeon e uma maneira conveniente de ler as exortações de Spurgeon da Escritura ao lado da Escritura. Então vamos retirá-la aqui. Mais em cima nós temos falando sobre o tamanho do texto. Vamos retirar aqui. Aqui, ó, a capa, a lombada, tá vendo? Então vamos olhar um pouco o interior da obra. BKJ, Bíblia King James, 1611, a única King James com texto original, 1611. Aqui nós temos o papel, que é 45 gramas. Geralmente a folha Bíblia, ela é 30. E esse papel aqui ele é um pouco mais grosso e também eu ouvi o criador da obra informar que possui cola reforçada,
que dá mais durabilidade para a obra. No início aqui nós temos um prefácio com uma foto do Charles Spurgeon, o próprio convite para orar implica que há bênçãos esperando por nós no propiciatório. Charles Spurgeon. Vem aqui um prefácio. Nashville, Estados Unidos. Charles Spurgeon, lendário pastor londrino do século XIX, era um grande sucesso de publicações e pregações. Ele pregou para mais de 10 milhões de pessoas e batizou mais de 14 mil crentes. Mais de 50 milhões de cópias de seus sermões foram vendidos. Os leitores de Spurgeon o apelidaram de o príncipe dos pregadores. Mais de 3.500 sermões de Spurgeon foram publicados, mas nenhum deles data do seu início no ministério, observou Christian George, um dos principais estudiosos de Spurgeon. Então aqui vem falando sobre um pouco da origem desta obra aqui. Vem a biografia de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon nasceu em 19 de junho de 1834, 10 dias após a morte, como a gente leu lá atrás, de William Carey, na Índia. Aqui tem uma história curiosa que eu já vi no filme de Spurgeon. Por causa das condições econômicas, o jovem Spurgeon foi enviado para morar com os avós aos 18 meses de idade. Seu avô James Spurgeon ministrou na igreja em Stambourne por 54 anos. Aqueles poucos anos com os avós tiveram um impacto profundo na vida do jovem. Eu me lembro que Spurgeon não fez seminário teológico. O seminário teológico dele foi a biblioteca do avô dele, que ele literalmente fez bom uso. Que livros eles não são para apenas serem expostos, eles são para serem lidos. E vem contando a história. Aqui vem, mais à frente, vem uma foto do local de pregação em que ele lotava com muita gente. Teve um evento de um incêndio também que ocorreu. Tem aqui falando sobre a obra, projeto de identificação das palavras em vermelho, critério para edição em vermelho. Agora concentrei todas as minhas orações em uma só. E a oração é esta: que eu possa morrer para mim mesmo e viver totalmente para Ele. Palavras de Spurgeon. Os últimos esboços dos sermões de Spurgeon. Os leitores encontrarão 20 dos primeiros manuscritos dos esboços de Charles Spurgeon, dos sermões perdidos de Spurgeon. Seus primeiros esboços e sermões entre 1851 e 54, volume 1, em toda a Bíblia de Estudo King James. Os sermões foram retirados dessa obra. O título diário e os números das páginas de cada sermão são fornecidos na Bíblia. Aqui nós temos alguns dos sermões perdidos de Spurgeon, fazendo parte desta Bíblia. Tem aqui bastante informação. Ali mais à frente a foto era do Palácio de Cristal. Notas do editor, de Cláudio Rodrigues. Amados, inicio minha nota para a Bíblia de Estudo Spurgeon com uma expressão muito utilizada por este grande pregador da palavra. Amados. Podemos dizer que possuímos uma joia rara, uma obra-prima, uma Bíblia diferente das que usualmente possuímos. Nesta Bíblia, em trabalho conjunto com a Lifeway e a BH Bible, você encontrará todos ou quase todos os estudos expositivos que Spurgeon desenvolveu na trajetória de sua vida pastoral. Foram inclusos 3 edições de estudos. Você poderá encontrar nas notas referências de versículos repetidos, mas isso não significa que as notas expositivas estão repetidas. Buscamos agrupar todas as 3 edições
de estudos para o mesmo versículo, mas há em alguns casos a necessidade do verso estar solo, pela importância da exposição teológica e cristã. Vejamos no livro Jeremias, capítulo 1, versículos 11 a 14. Jeremias, o que tu vês? Antes de Jeremias se tornar um porta-voz de Deus, devia tornar-se um vidente. O nome original para profeta era 11, 14 agora. Os caldeus e os babilônios eram como um grande caldeirão, fervendo, lançando fumaça e vapor sobre as nações. Observe a repetição dos versos 11 e 12. Na nota seguinte, 1 de 11 a 14, você encontrará em muitos livros esse tipo de disposição de notas de estudo. Que esta Bíblia seja de grande bênção para as sábias edificadoras palavras desse instrumento de Deus. Seja a palavra do nosso Deus nas palavras do seu servo Charles Spurgeon. Deus te abençoe. Deixo aqui uma citação desse homem de Deus. Que o sermão principal de sua vida seja pregado por sua conduta. Então aqui temos agradecimentos. Mais uma foto do Spurgeon. Começa com o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Tem no início falando autor e período da escrita. Spurgeon em Gênesis. A criação. Aqui eu vou fazer menção a uma nota de Spurgeon que ela vem com uma cor diferente e diz uma palavra interessante neste trecho sobre a criação. Como houve luz antes de haver o sol, já que o sol não foi criado até o quarto dia da semana. Não nos cabe entender, mas Deus não é dependente de sua própria criação. Ele pode produzir luz sem o sol. Ele pode divulgar o evangelho sem a ajuda de ministros. Ele pode converter almas sem qualquer método humano ou angelical, pois ele age de acordo com sua própria vontade, tanto no céu como na terra. Tá aí, Spurgeon já começa a Bíblia já nos fazendo meditar com profundidade em certos assuntos. A configuração da Bíblia, como demonstrado na imagem, junto aos irmãos, reproduzida na tela, demonstra, tá vendo? Aqui na parte superior vem os versículos, e na parte de baixo, a clássica descrição dos comentários. Não é versículo a versículo, geralmente tem algumas perícopes, são realizados comentários de trechos dos versículos, um apanhado aqui como de 1, de 14 a 19. Podemos observar as cores em vermelho, quando Deus fala. São 2.071 páginas. Dá para ver que ela é até mais grossa que a mãe dela, que a americana, foi feita inicialmente. Nós podemos também observar que nesta King James, por se tratar de ser uma Bíblia de estudo, ela vem com subtítulos, epígrafes. Vamos falar da capa. A capa desta Bíblia, ela possui 3 versões. Ela está disponível na versão com detalhes verdes na parte superior, uma versão feminina, também é muito bonita, e essa versão aqui que mais me agradou. E ela é composta com verniz high print, alto relevo, é soft touch 2 mm. Então é uma obra
bem acabada em relação à capa. E também nós podemos dizer que ela possui abertura ampla, aqui, ó, para facilitar a nossa leitura. A Bíblia dispõe desse recurso para você, quando quer fazer a leitura, nessa parte aqui, de dificuldade para ler o conteúdo do livro. O livro nada mais é do que uma transmissão de uma mensagem do que nele está escrito. Agora, se você não consegue, tem uma dificuldade para ler o que foi lhe proposto, tem umas margens que ficam muito coladas aqui que você tem que amassar, tem que brigar para conseguir fazer a leitura. Aqui você não vai ter esse problema. E ainda, quanto à fonte, a fonte ela é corpo 12. Realmente, você vai poder fazer a leitura com tranquilidade, tanto de manhã, quando a gente acorda, né, que a gente ainda está com a vista um pouco sonolenta, ardendo, ou até à noite, que a vista também volta a ficar ardendo e nos causa certo desconforto. Aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui o interior. Aqui, ó. Tá vendo? Tem esse detalhe aqui, que são palavras de Spurgeon. Igual aquela que eu havia mencionado quanto à existência da fonte da luz, foi nesse trecho aqui que Spurgeon nos esclareceu. E ainda tem um detalhe, antes que eu me esqueça, que eu ouvi o editor falar quanto à capa. Perguntaram sobre o lançamento dela em PU preto, PU sintético, né? O couro sintético, chamado assim. E ele informou que não tinha planos no momento de lançá-la por causa da grossura da Bíblia. Mais à frente aqui, nós vamos ter um exemplo que é muito interessante do esboço que saiu da pena do próprio Spurgeon. Como pode ser visto aqui, ó. De um lado está o esboço do sermão e do outro a foto. Como ele dispôs o esboço dele para utilizá-lo no dia da sua pregação. Aqui é a primeira promessa, o esboço baseado em Gênesis 3,15. E colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é uma promessa muito gloriosa, a primeira e única até o tempo de Abraão. Vamos observar. Primeiro, ele fez uma divisão aqui. Primeiro, a ocasião em que foi feita, fazendo algumas observações sobre os versos precedentes. Ponto 2. Os personagens mencionados. Jesus e seus eleitos, a semente da mulher, todos os que creem e participam do Espírito de Jesus, Satanás e os ímpios, que são semelhantes a ele, escarnecedores, pecadores, hipócritas, rejeitadores do Evangelho. Entre essas duas partes há um conflito. Vamos dar uma olhada em um exemplo de sermão mais aqui à frente. Lembrando que foram utilizados os sermões perdidos de Spurgeon. Então, nós temos muitos sermões de Spurgeon no mercado, mas temos a promessa do editor que dentro agora aqui desta Bíblia, que temos privilégio de contar na nossa biblioteca,
sermões inéditos fazem parte dela. Aqui, como exemplo de um sermão, nós temos na numeração Sermão 57, a encarnação e o nascimento de Cristo, pregado na manhã de domingo, 23 de dezembro de 1855, por Charles Haddon Spurgeon. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vem com a página na cor diferente, verde. Os amigos terem uma ideia, nós temos aqui, ó, vou contar quantas folhas tem só esse sermão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ao final, aqui, ó, temos ainda uma foto de Spurgeon novo em um púlpito, com o dedo em riste. Quando Spurgeon pregou o Sermão 57, ele tinha 21 anos de idade. Acima a foto do jovem Charles Haddon Spurgeon, no púlpito de New Park Street. Mais à frente nós temos aqui o livro de Naum. Tem uma passagem aqui interessante. Aí fala que a ira de Deus contra Nínive. Aí você vai pensar, o que a gente vai lembrar aqui da passagem de Naum? Vem aqui, ó. Ele faz aqueles comentários dele aqui, ó, nessa parte de baixo da Bíblia aqui, ó. Aí vem aqui. Uma palavra de Deus é muito mais valiosa do que as bibliotecas que abrigam toda a erudição humana. Mais à frente aqui, nesse outro trecho aqui que ele também nos presenteia, vem: existem alguns ministros que nunca mencionam nada sobre o inferno. Ouvi de um ministro que certa vez disse à sua congregação: se vocês não amam o Senhor Jesus Cristo, serão enviados para esse lugar, cujo nome não é cortês de mencionar. Para esse ministro, não deveria permitir pregar novamente, se ele era incapaz de usar palavras claras. Então aqui, o Spurgeon, ele, naquele período de 1850, já fazia um alerta que hoje, 2021, está mais vivo do que nunca. Essa chama de vários pregadores não quererem falar do inferno. Então, ou usar metáforas para poder falar a verdade. E inferno foi uma das palavras mais utilizadas por Jesus na Bíblia. Eu lembro de ter uma citação de quantas vezes ele fala sobre o inferno no Novo Testamento, de ser muito, ele falou mais de inferno do que céu. Então, se não fosse importante, o nosso mestre não nos teria ensinado. Mais à frente aqui, nós temos o livro de Abacuque. Vem autor e época dos escritos, faz sempre, antes dos livros, como uma Bíblia de estudo costuma fazer, uma explicação sobre a escrita do livro que será estudado. Então aqui, quanto ao livro de Abacuque, vem depois do autor e época dos escritos, vem propósito de escrita, que é muito importante também, peculiaridades, vem aqui como uma delas de citações no Novo Testamento. O apóstolo Paulo parece ter estabelecido uma relação especial com o profeta Abacuque. Em Atos 13:41, Lucas nos diz que Paulo pronuncia a grave advertência de Abacuque 1:5 ao fim
da sua pregação na sinagoga de Antioquia. Contudo, é especialmente digno de destaque que o apóstolo, que foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever a gloriosa verdade da justificação pela fé na Epístola aos Romanos, se refere a essas palavras de Abacuque 3 vezes em suas epístolas. Mas o justo viverá pela sua fé. A cada vez, Paulo destaca uma palavra diferente. Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, o que significa que somente os justificados terão uma real vida de fé. Gálatas 3,11, porque o justo viverá pela fé e não pela lei, que a ninguém justifica. Aí vem aqui mais uma citação, Hebreus 10:38. Ora, o justo viverá pela fé, o que significa que não irá para a perdição com os iníquos. Depois vem item B, em relação às peculiaridades do livro de Abacuque. O comentário Abacuque do deserto da Judéia. Em 1947, diversos pergaminhos foram encontrados nas cavernas de Qumran, nas imediações do Mar Morto. Muitos deles contêm textos bíblicos do Antigo Testamento, entre 1000 a 2000 anos mais velhos que os manuscritos hebraicos que se tinha anteriormente. Dentre outros, o chamado Comentário Abacuque, 10 QP-AB. Foi encontrado na caverna 1. Este manuscrito hebraico foi escrito em cerca de 75 anos antes de Cristo e contém os 2 primeiros capítulos do livro de Abacuque. Cada verso estava acompanhado de um comentário para demonstrar que as ocorrências dadas no tempo do comentador judeu eram o cumprimento da profecia de Abacuque. Olha que interessante aqui. A Bíblia de Spurgeon, ela vem nos trazendo informações que contêm até dados a respeito dos manuscritos que foram encontrados nas cavernas de Qumran. Vem aqui mais aquela citação ao final em verde de Spurgeon. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. A consciência não nos acusa mais. O juízo agora é a favor do pecador, em vez de contra ele. A memória observa os pecados do passado, com grande tristeza por eles, mas sem medo do castigo. Amém. Vem agora, mais à frente, aqui ao final do livro, vem mais palavras de Spurgeon. Davi disse: estou com medo. Admire sua honestidade ao fazer esta confissão. Alguns homens nunca teriam admitido que estavam com medo. Eles teriam gritado e dito que não se importavam com nada. Geralmente não há maior covarde neste mundo do que o homem que nunca reconhecerá que está com medo. São pérolas disponíveis ao final de cada livro. Vamos agora aqui mais à frente para conhecermos um pouco mais até da versão King James 1611, como é a sua tradução. Vou ler um trecho que é onde é relatado a traição e prisão de Jesus. Vou ler aqui onde tem por título Jesus diante do concílio. E os que seguraram a Jesus o conduziram à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Mas Pedro seguiu de longe, até o palácio do sumo sacerdote, e entrando, sentou-se com os servos para ver o fim.
Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o concílio buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem matá-lo, mas não achavam nenhuma. Sim, embora viessem muitas falsas testemunhas, não achei nenhuma. Por último, vieram 2 falsas testemunhas e disseram: Este homem disse: Eu posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E o sumo sacerdote levantou e lhe disse: Nada respondes? O que estes testemunham contra ti? Mas Jesus permanecia em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste, contudo, eu vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Ele blasfema, falando, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. O que pensais? E eles, respondendo, disseram: Ele é culpado de morte. Então eles cuspiram na sua face e o espancaram, e outros feriram-no com as palmas das suas mãos, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem te bateu? Agora, o que é interessante é o comentário de Spurgeon nesta passagem. Vamos aqui nos familiarizar. Era noite, mas esses homens ímpios foram capazes de se levantar para esse ato cruel, julgar o Senhor da glória e envergonhar o inocente. Eles o conduziram à presença do sumo sacerdote, Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Ouvi Pedro ser ilustrado como se tivesse errado ao seguir a Cristo de longe. Em minha opinião, ele foi o mais corajoso de todos os apóstolos, pois somente um deles seguia Cristo naquele momento. Depois, João caiu em si e entrou na sala de julgamento. Pedro manteve-se distante de seu senhor, mas o seguiu e entrou no palácio do sumo sacerdote. Ele, entrando, sentou-se com os servos para ver o fim. Pedro estava certo em seguir a Cristo. Foi depois, quando a tentação chegou, que ele caiu tão gravemente. Por não concordarem entre si, havia contradições. Esta é a fraqueza da falsidade, que contradiz a si mesma. Esses homens achavam que deveriam ter alguma demonstração de semelhança com a verdade, mesmo ao condenar a Cristo, e não a puderam obter, nem mesmo de suas falsas testemunhas. 26, 65, 68. Nosso Senhor havia dito a esses zombadores que um dia o veriam nas nuvens do céu. Vamos ler no livro de Apocalipse sobre esse grande evento. E aqui termina esse comentário daquela passagem lida sobre Jesus diante do concílio. Passando aqui pela carta de Paulo a Filemão, ao final tem uma linda palavra de encerramento que Spurgeon colocou em destaque. Cristão, medite sobre o céu, que o ajudará a se sustentar e a esquecer as dificuldades do caminho. Este vale de lágrimas é apenas o caminho para um país melhor. Este mundo de sofrimento é apenas o trampolim no caminho para um mundo de felicidade. A Bíblia não é a luz do mundo, é a luz da igreja. Mas o mundo não lê a Bíblia, lê os cristãos. Você é a luz do mundo, que está fazendo referência ao nosso testemunho em meio a um mundo em trevas. Então, ao final aqui,
tem uma foto do Diário de Anotações de Spurgeon, que faz lembrar esse diário aqui. Se observar ao redor da capa, onde nos fica disponível uma foto, dá para ver bem uma semelhança. Aqui, ó. Passamos agora ao Apocalipse. Temos uma joia aqui, que é a foto da Bíblia King James 1611, utilizada por Spurgeon. Essa aqui eu vou deixar para os amados se familiarizarem quando adquirirem a obra. Aí, vamos ver que foto sensacional. Chegando ao final da Bíblia de Estudo, temos o último versículo que diz: Amém, assim seja. Vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. E o comentário de Spurgeon foi: Então a glória está nascendo, pois Cristo, a estrela brilhante da manhã, ressuscitou. Aqui temos os últimos convites da palavra de Deus, que todos os que ainda não o aceitaram o façam agora, ou nunca mais terão a oportunidade de serem ouvidos. Assim, o livro abençoado e concluído apropriadamente com a graça, pois é pela graça que todo o trabalho será coroado pela eternidade. Ao céu se eleva como a pedra mais alta e bem merece o louvor. Que palavra edificante e exortativa, pois a Bíblia de Estudo de Spurgeon, ela além de ser uma Bíblia de estudo, ela tem uma aplicação pessoal, que é muito peculiar nas mensagens de Spurgeon. Então, ela fica uma Bíblia gostosa para se praticar um devocional, pois nós, juntamente com o estudo da palavra, nós encontraremos uma aplicação pessoal, que tem Bíblias que já são voltadas, Bíblia de estudo, aplicação pessoal. Aqui a gente reúne as palavras de Spurgeon, sermões de Spurgeon, aplicação pessoal, história dos livros. Então tem muita informação aqui, sermões perdidos de Spurgeon, tem muita informação aqui que você foi abençoado pela tradução deste material e vale a pena adquirir. A última informação que a Bíblia de Estudo nos fornece aqui é uma linha do tempo da vida de Charles Haddon Spurgeon, 1834 a 1892. Vem narrando aqui os episódios mais importantes da vida de Spurgeon. Nasceu em Kelvedon, Essex, em 19 de junho de 1834. Em 1850, convertido em Colchester. E vem aqui até a sua morte em 1892. Em 31 de janeiro, ele faleceu. Então, espero ter ajudado cada um dos amados irmãos terem se familiarizado um pouco mais com a Bíblia King James 1611, de Charles Haddon Spurgeon, uma Bíblia de estudo expositivo e aplicação pessoal. Foi aqui devidamente apresentada e espero que aqueles que puderem ter a oportunidade de adquiri-la, que o Espírito Santo abençoe ricamente a vida de vocês com muito entendimento daquilo que está escrito aqui por um dos que foram um dos maiores pregadores que passou por esta terra, chamado Príncipe dos Pregadores. Mas ao final tem materiais
disponíveis na loja da BV. Quem sabe podem aparecer aqui no canal em algum review. Quem sabe, quem sabe. E aqui, os Sermões Perdidos de Spurgeon. Tem aqui, ó. Tá vendo? Os blocos. Aqui tem a coleção. Essa aqui é papo para outros reviews. Então, meus amados, espero ter ajudado a todos conhecerem um pouco mais sobre cada um destes livros que compõem este kit aqui disponível lá no Instagram da BV Books, mas são livros que enriquecerão sua biblioteca. E aqui o canal Conhecer Jesus, quando indica o livro para vocês, ele está indicando um livro que, na nossa análise e concepção, são livros que ajudarão a enriquecer seus conhecimentos na busca de uma intimidade maior com Deus. Não temos nada que nos prenda quanto a deixar de indicar ou falar, de repente, a verdade sobre qualquer material, porque o nosso compromisso maior é sempre com a verdade, com a palavra de Deus. Então, quando indicamos o material, indicamos com a sensibilidade dada pelo Espírito Santo, mediante materiais que ajudarão a edificar a sua vida. Se porventura, como já teve material aqui em review que nós fizemos, e colocamos lá uma observação, pontos teológicos que discordamos, mas nada naquele livro que depreciasse a obra. Então, meus amados, está aqui mais um kit, aqui até um kit, né, de livros que recebe o selo recomendado à compra do canal Conhecer Jesus. Participe conosco do nosso canal, se inscreva, coloque lá seus comentários, diga o que achou do review, se você já leu, já se familiarizou com esse material, já teve contato, deixa seus comentários aí, a sua opinião sobre eles, é muito importante. E também compartilhe com seus amigos que poderão se enriquecer com o conhecimento deste material para abençoar vidas. E marque o sininho para que nós possamos cada vez mais estar divulgando a palavra de Deus a mais corações. Assim, com a leitura de materiais edificantes, podemos cada dia mais conhecer Jesus.